Um dos versos bíblicos mais citados dando apoio à doutrina da Trindade encontra-se em 1 João 5,7. Está provavelmente na lista dos 5 versos mais fortes que prova que Deus é constituído por 3 pessoas e mesmo assim ainda é um só Deus. Aqui encontra-se um exemplo desse verso sendo usado dessa forma. E depois, claro, algumas pessoas duvidam desse verso, mas está na Bíblia, eu acredito. 1 João 5,7, porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, esse é Deus o Pai, a Palavra, Jesus é a Palavra que se tornou carne, e o Espírito Santo. Estes 3 são um. É difícil não compreender isso. Os 3 são um. Os 3 são certamente um. Mas um quê? Está o verso a dizer que eles são um Deus? Não. Será que o verso na realidade ensina que Deus é uma trindade? Que estes 3 são o Deus da Bíblia? Será que nos diz claramente acerca da natureza e da composição de Deus? Na realidade, não. E se não prova que Deus é uma trindade, então o que é que significa quando diz que estes 3 são um? Hoje vamos examinar este verso e vamos ver o que claramente diz. Olá a todos, o meu nome é Nader Mansour e isto é Provai Todas as Coisas. A escritura em questão hoje, 1 João 5,7, é um dos versos favoritos para muitos trinitários. Para muitas pessoas é a prova positiva que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o Deus da Bíblia. Um Deus plural que é composto por 3 pessoas. É isto que João está-nos a tentar dizer através deste verso? A resposta é um alto não. Então, o que significa quando ele diz que estes 3 são um? O quê? Vamos ler o verso outra vez e reparem que a resposta está mesmo no verso. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Você viu? Eles são um ao manter o mesmo testemunho. O seu testemunho ou relatório é o mesmo. Isto é o que João está a tentar provar nesta passagem. E isto é confirmado quando nós checamos o verso que vem logo a seguir. Verso 8. E diz... E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e estes 3 concordam num. Consegue ver agora, certo? Notem que estes 3 listados aqui, estas testemunhas, não são todas pessoas ou seres. Todos concordam num, têm o mesmo testemunho. A união que João está a falar neste capítulo é a união de testemunho e depoimento e não a união de Deus. Isso é o que ele exatamente quer dizer no verso 7. 3 que fazem depoimentos, que são um em concordância e testemunho. Para pensarmos que este verso tem alguma coisa a ver com a natureza de Deus, é perder tragicamente o significado da carta de João. Você vê que João não estava a tratar com a identidade de Deus nesta passagem? O contexto torna isso muito claro, não só do capítulo, mas de toda a carta. Este verso não está a tentar explorar a doutrina de Deus, ou de quantas pessoas ou seres. Isto não é o que ele está a tratar de todo. Notem as seguintes palavras, muito claras, e isto só neste capítulo. Verso 6 diz, testifica. 7, testificam. 8, testificam. 9, testemunho 3 vezes e testificou. Verso 10, testemunho 2 vezes. E verso 11, testemunho. Estes versos fazem-nos lembrar uma sala de audiências de onde João está a tentar fazer um caso para algo. Ele repetidamente usa as palavras testemunho, depoimento e registro para provar um ponto. Então, qual é que é o ponto que ele está a tentar provar com todos estes testemunhos? Ele diz-o no verso 5 e verso 10. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Verso 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. Essa união de depoimento de tantas testemunhas é de que Cristo é o Filho de Deus. É exatamente a mesma coisa de que o seu Evangelho tratava. Notem como é que ele se expressa em João 20:31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então o Pai, a Palavra e o Espírito são de fato um. Não uma pessoa, um ser ou um Deus, ou divindade, como muitos gostariam que fosse realidade, mas um em testemunho. Todos eles concordam em dar o mesmo testemunho, em apoiar o mesmo depoimento. E esse depoimento é que, de fato, Jesus é o Filho de Deus. O Pai declarou e deu testemunho do seu Filho no batismo e no Monte da Transfiguração.
Ele disse, este é o meu filho amado. O filho declarou e claramente deu seu testemunho e disse, eu sou o filho de Deus. E o Espírito testificou da filiação de Cristo através de inúmeros crentes que confessaram que Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. Atos 5:32 diz, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Pedro, Filipe, Paulo deram o seu testemunho acerca desta verdade, da filiação de Cristo. Afinal, todas estas confissões da filiação de Cristo são pelo Espírito Santo. Esta é a união de testemunho que estes três declaram. Na realidade, é muito fácil de compreender quando vemos o verso no seu contexto. É tudo acerca de Cristo ser o Filho de Deus. Se nós não acreditamos nesta declaração, fazemos de Deus um mentiroso. A Trindade destrói este testemunho e rejeita o depoimento que Deus fez de seu Filho. A Trindade ensina que Deus é feito de três pessoas que são coeternas e, sendo assim, o relacionamento de pai e filho não passa de uma metáfora ou de um papel. Em outras palavras, não é real. Para usar este texto para provar uma doutrina que nega que Cristo é o Filho de Deus, destrói completamente o testemunho que o céu nos está a revelar. A filiação de Cristo é tão real como a vida eterna que nele está. Se a sua filiação é só uma metáfora, então o que é que isso diz da vida eterna que nele está? Por favor, notem como é que João conecta estes dois pontos. 1 João 5, 10 e 11. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não crê no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Jesus tem a vida eterna nele porque ele é o Filho de Deus. As bases para ele poder ter essa vida é a filiação para com Deus. Isto foi o que Cristo ele mesmo ensinou quando estava aqui na Terra. João 5:26. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Deus, o Pai, permitiu que o Filho tivesse a sua mesma vida. Essa é a vida eterna. É tudo baseado no relacionamento único e vital que Cristo tem com o Pai. Ele é o seu Filho unigênito e, como tal, ele tem a mesma natureza e vida de seu Pai. É por isso que quando temos o Filho, temos aquilo que a filiação traz. 1 João 5:12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isto é um filho verdadeiro, não um filho de fábulas ou encenações e não um filho metafórico. Ninguém se atreveria a pensar que a vida eterna no Filho é uma metáfora. Isso seria um absurdo. É da mesma forma escandaloso e sem sentido ensinar isso acerca da filiação de Cristo. Agora que explicamos o verso pela Bíblia, vimos que não tem nenhum apoio para a Trindade. É importante saber que este verso tem uma história interessante por detrás da sua origem. Aqui está, no comentário da IASD. A evidência textual atesta a omissão da passagem no céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. E estes três são um, e três são os que dão testemunho na terra. As palavras em questão têm sido amplamente usadas em defesa da doutrina da Trindade, mas, em virtude de tal evidência esmagadora contra sua autenticidade, elas não devem ser usadas com este objetivo. Apesar de aparecer na Vulgata católica, o comentário bíblico nas Sagradas Escrituras, claramente declara acerca destas palavras. Agora é geralmente mantido que esta passagem, chamada de Comma Johanneum, é uma interpretação que entrou no texto do Velho Latim e da Vulgata numa data anterior, mas só conseguiu entrar no texto grego nos séculos XV e XVI. Isto está tão amplamente estabelecido que a maior parte dos comentários bíblicos aceitam este fato. Por outro lado, a maior parte das pessoas que usam este texto não sabem a história de sua origem. Até o Instituto Bíblico, BRI, também admite o mesmo, declarando que este texto, 1 João 5:7, não deve ser usado. Então aí está. Existem três que dão o testemunho. O comentário bíblico da IASD, o comentário bíblico católico e o BRI. E estes três são um. Eles estão dizendo o mesmo acerca deste verso. Seja como for, em vez de estarmos tempos sem fim a discutir a autenticidade do texto, simplesmente deixamos a Bíblia trazer luz sobre ele para nós. Nós vemos que, em vez de apoiar a doutrina da Trindade, é de fato uma afirmação da filiação de Cristo e o relacionamento muito real que ele tem com o seu Pai.
Este é o consistente e unido testemunho do Pai, o único Deus verdadeiro, do seu Filho unigênito e do Espírito Santo de Deus, trabalhando através de diferentes agentes. E é assim que o Pai, a Palavra e o Santo Espírito são um. Eles são um no mesmo testemunho, ao dizer que Cristo verdadeiramente é o unigênito Filho de Deus. Se gostaram, façam um gosto que ajuda muito, façam um like, né? E se ainda não estão inscritos no canal, inscrevam-se. Eu quero fazer muitos mais destes vídeos. Carreguem na campainha, no botão da campainha para poder receber as notificações quando os vídeos aparecem. E que Deus vos abençoe muito a vocês e a toda a vossa família.